Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Aleluia. Hoje eu vou ler aqui no livro de Gênesis, capítulo 19, a partir do versículo 24 em diante. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquelas cidades e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e todo o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás, ficou convertida num estátua de sal. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã de madrugada, e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra, e para toda a terra da campina, e viu que o fumo da terra subia, como o fumo de uma fornalha. Glória a Jesus. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão, e tirou Ló do meio da destruição, derrubando aquelas cidades em que Ló habitava. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Igreja, Deus ele é fiel. Quando ele fala, ele cumpre. E ele livrou a família de Abraão, parentes, né? Ló, o sobrinho de Abraão. Mas aqui a Bíblia diz que foi por amor a Abraão. Quer dizer que Ló, ele não andava fazendo a vontade totalmente de Deus. Aleluia. Mas por amor a Abraão, Deus se lembrou de Ló. Porque Deus já tinha falado que ia destruir, né, aquela cidade, Sodoma e Gomorra. Tanto é que Deus ele enviou um anjo para lá, os dois anjos, e a cidade estava tão pervertida que queria ter relações com os anjos. Disse, traz esses dois homens para fora, vai dar eles a nós. Eita, Jesus, é forte, viu? Para você ver aonde chegou. Já naquela época, viu? Agora está pior. Mas ainda tem umas leis que Deus deixou na terra, constituiu, que por isso que o mundo não está pior ainda, né? Porque Deus ele ainda faz juízo e justiça na terra, como diz na palavra dele. Mesmo que alguém diga que é tarde para Deus fazer juízo e justiça, mas a palavra de Deus diz que ele chega para fazer juízo e justiça na minha e na tua vida. E na vida de quem está errado também. É na vida de qualquer um que seja. Aleluia. E Deus disse, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. E Ló estava morando lá, porque Ló escolheu morar nas campinas. Porque achou bonito, né? Os pastozinhos verdejantes, né? Viu que lá era bom de morar. Ele olhou para a aparência. Aleluia, porque Ló não tinha a mesma visão que Abraão. Glória a Deus. Ló, ele não tinha a mesma visão. Se ele tivesse, ele tinha orado a Deus. Não tinha aliança que Abraão tinha com Deus, igreja. Tá vendo aí como é bom eu e você tá ouvindo a voz de Deus, né? Ter aliança com esse Deus maravilhoso. Tudo eu e você sai na vantagem. Porque Deus ele só quer o meu e o teu bem. E Ló foi morar nas campinas, né? E Abraão já era a bênção, a própria bênção já era Abraão. Porque o próprio Deus disse, e ser tu uma bênção. Quer dizer, a bênção já era Abraão. Eita, Jesus. Ele ainda não ia ser abençoado, mas ele já era a bênção. Abraão já era a própria bênção. O próprio Deus falou. E por isso que Ló escolheu as campinas e Abraão nem ligou. Disse, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Está entendendo aí o mistério? Que a bênção não está no lugar, mas eu e você que somos a própria bênção, dependendo da minha intimidade, da minha aliança e da tua aliança com o Senhor. E Deus mandou fogo, né? Quando a gente leu aqui, para destruir as cidades. E Abraão olhou e o fumo daquela cidade subia, o fogo, né? A fumaça, o enxofre. Mas o que me chamou a atenção aqui foi que foi dito que ele fosse apressadamente, fugisse. Os anjos avisaram, né? Falaram. E não olhasse para trás. Eita, Jesus, é forte. Quantos estão olhando para trás hoje?
Aqui a mulher de Ló olhou para trás e se converteu na hora, num estátua de sal, se transformou numa estátua de sal. Morreu. Eita, Jesus é forte. E com esta palavra Deus está dizendo, não olhes para trás. Não olhes para trás. Siga adiante. Porque se você olhar para trás, você vai se perder. Aqui Deus já está falando na salvação. Não é mais nem morrer aqui, que todo mundo vai partir aqui um dia, quando chegar a hora, né? Deus vai levar para si. Se não formos arrebatados na vinda do Senhor, aí, quando chegar o tempo, Deus vai levar cada um de nós. Mas aqui Deus está falando em maneira de salvação hoje. Se eu e você olhar para trás, nós podemos perder a nossa salvação. É sério esse negócio. E a Bíblia diz que aquele que pega no arado não é digno de olhar para trás, o próprio Jesus disse. Glória a Deus. Tanto é que um disse, mestre, deixa eu enterrar primeiro, sepultar o meu pai, meus pais. Aí Jesus disse, não, deixa os mortos sepultar os seus mortos. Vem e segue-me. Jesus disse o quê nessa área aí? Quem quiser seguir a mim tem que deixar tudo e vir me seguir. Não era que Jesus estava querendo separar ele do pai, dos pais, da mãe, do pai. Era que Jesus disse assim, ó, primeiro eu, a sua família depois. Porque Jesus ele tem que ser o alicerce. Aleluia. Mas a mulher de Ló desobedeceu, olhou para trás. Quer dizer, já não tinha visão, sendo avisado e olhou para trás. E Ló e as duas filhas foram-se embora adiante, né? E mais adiante fala que eles terminaram numa caverna. E não foi um final muito bom, não. Mas pelo menos se salvaram, né, naquela época. Não olharam para trás. Por quê? Deus tinha dito, através dos anjos, não olhe para trás. Mas Deus salvou esses Ló e a família, quase toda, né? O que me chama a atenção aqui foi por quê? Por amor a Abraão. Quer dizer, se não fosse Abraão, eles não tinham sido salvos, nenhum deles. É desse jeito. Então, persevere, porque sua família será salva, através da sua oração. E não olhes para trás. Deixe quem quiser olhar para trás, mas você não olhe para trás. Porque o olhar para trás pode custar a mim a tua salvação, a salvação da tua família, da tua casa. Amém, igreja? A palavra hoje é não olhes para trás. Porque aquele que pega no arado não é digno de olhar para trás, tem que seguir adiante. Esqueça o que passou. Aliás, a gente não esquece que a gente tem a memória boa, né? Mas não fique vivendo de passado. Que o passado sirva de lição. Aquilo que a gente errou, não venha errar mais. Amém? E que seja um testemunho só do que eu e você vivemos e de onde Jesus nos tirou. E não olhes para trás. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja?